ao Gaia Cosmopolita. Olá, Rosa Paula, bem-vinda ao nosso Gaia Cosmopolita, né? Então, você me perguntou o que eu sabia, o que eu achava, né, sobre os orixás. Então, Rosa, eu vou dizer pra você, eu não sou uma especialista, tá? Não sou muito santo. É assim, como você, eu também gosto de pesquisar, né? Eu tô sempre aprendendo. E o que eu já sei é o seguinte: os orixás, eles são entidades da religião, da cultura afro, né? Daquela cultura afro original, lá dos africanos, que era, né, a religião verdadeira dos africanos quando eles vieram aqui para o Brasil. Eles vieram aqui, né, na época da escravidão, trouxeram toda a sua cultura junto, a sua religião. E na época, eles, para poderem continuar reverenciando, né, fazendo suas oferendas, se relacionando com estas entidades que eles acreditavam que existiam, esses orixás, eles precisaram camuflar isso daí. Então na história diz que eles faziam assim: eles faziam um altar, né, lá na cabana deles, na casinha deles, e em cima do altar eles colocavam os santos católicos, e embaixo, né, do altar eles colocavam escondido os orixás, né, as suas entidades. E isso acabou, com o tempo, foi havendo um sincretismo, né, porque foi se tornando um hábito. No começo era uma forma de rebelião, né? Era uma forma de continuar adorando seus deuses de forma escondida, para não sofrer, né, condenação, para não sofrer perseguição, né? Porque os portugueses, né, e mesmo os que já eram brasileiros, né, que eram os descendentes dos portugueses, dos europeus, não aceitavam, né? Achavam que era uma coisa de gente que não era civilizada, né? Então, mas com o tempo, né, as crianças, acredito que as crianças foram crescendo, vendo esta dualidade, e depois, no mental, no emocional, acho que foi uma coisa natural, né? Por exemplo, começaram a associar a entidade orixá Iemanjá, que é uma entidade, um tipo de eu acredito que ela não é um elemental. Eu acredito que a Iemanjá é um ser, dentro de uma hierarquia, é um ser numa alta escala, que toma conta de todos os elementais que cuidam do mar, dos peixes, da água em si, daquelas vegetações, tudo daquele ecossistema que é o mar. Então eu acredito que a Iemanjá é tipo de um arcanjo, um ser muito elevado, uma entidade que toma conta de todos os elementais que trabalham para que haja harmonia, para que se manifeste o oceano, todo esse ecossistema aí de água salgada dos mares. Como o mar sempre foi assim considerado uma fonte de oxigênio, de ar puro, de cura também, né? Aquele ar que vem do mar. Quantas pessoas antigamente, quando não tinha um tratamento mais avançado, era feito, por exemplo, a tuberculose, era feito um tratamento natural de levar a pessoa para viver perto do mar. Outra coisa, o mar é assim considerado uma mãe, porque a própria ciência diz que a vida começou no mar. O mar é considerado como se fosse um grande útero, da onde a vida surgiu e depois passou para a terra, né? Segundo a evolução, diz que foi assim. Os seres eram aquáticos e depois foram se adaptando para viver na terra até se transformarem em mamíferos, né? É mais ou menos isso. Então, a Iemanjá, esse ser que cuida do mar, ela é muito identificada com uma mãe. E na cultura cristã, na religião cristã, quem é assim? É a Nossa Senhora Maria, mãe de Jesus, a grande mãe da cristandade. Então, você está vendo, não foi de uma forma aleatória que foi feito
este sincretismo. Há uma base psicológica, uma base emotiva. Então a Iemanjá foi associada à Mãe Maria, mas a Iemanjá é esta entidade, eu acredito que assim, um arcanjo, um ser muito evoluído, que toma conta de todos os seres que formam ali o ecossistema do mar, desde a água até as plantas, os peixes, todos. E assim vai. Então, por exemplo, a Yansan, né? A Yansan associada com as tempestades, com os ventos fortes, os raios, né? É um elemento ar, e essa movimentação do ar. Então, todos os elementais que fazem esse trabalho de movimentar a atmosfera, que corporificam essa eletricidade, né? Que formam os raios. Então todos esses seres, esses são elementos, são elementais porque tudo é vivo na natureza. Tudo, a gente pensa que não, a gente acha que tudo é uma coisa concreta, é uma coisa assim fixa, mas não, tudo é vida. Então existem elementais por toda parte. E eles são divididos em classes, né? Aqueles que são da água, os que são do ar, os que são da terra, os que são do fogo. E todos esses grupos, essas classes de elementais têm os seus guias. Os guias são os orixás. É isso que eu entendi da cultura africana, a cultura pura africana. É um pouco parecida, essa cultura, com o shintoísmo. No Japão é assim, o shintoísmo é a cultura original do Japão. Antes do budismo. Então, o shintoísmo é a mesma coisa. Para eles tudo é vivo, tudo tem o seu espírito, a sua alma, tudo, até as frutas, os legumes, as árvores, o ar, a água, todos têm os seus elementais, os seus seres. E tudo que existe é a corporificação desses seres. Então, no shintoísmo, tudo é assim, eles reverenciam todos os elementos e eles fazem as representações de forma gráfica, na forma de imagens, né? Ou faziam, né? Hoje já nem tanto, mas o shintoísmo fazia isso, para poder se concentrar e se conectar com esses seres da natureza. Então, na cultura afro, os orixás são esses seres da natureza. Então não dá para dizer que eles são menos evoluídos. Não são. Os elementais sim, são menos evoluídos do que os anjos, são menos evoluídos do que os santos. Os elementais, eles estão no nível de evolução entre o animal e o ser humano. Segundo, né, os pesquisadores ocultistas, espiritualistas, eles dizem isto, que o elemental são seres da natureza que estão no estágio evolutivo entre o animal e o ser humano. Já não são mais animal, já passaram pela fase de experiências em vida como animais, e para poder encarnar como ser humano, eles passam estágio como espíritos da natureza. Então não é correto dizer que os orixás estão abaixo dos santos, abaixo dos anjos, não são espíritos evoluídos. Eu acredito que os orixás são guias, são seres muito evoluídos que tomam conta dos elementais. Então a Iemanjá, né, seria aquele ser, né, ou assim, a representação de todos os seres, né, que protegem os oceanos, que protegem a vida marinha, que protegem toda a flora também marinha. E não é errado, por exemplo, antigamente a pessoa, não sei se ainda isso acontece hoje, mas antigamente o pescador, né, saía para pescar, ele fazia lá sua oferenda para Iemanjá, fazia o seu pedido para que o protegesse, e não estava errado, né, não estava errado, ele estava procurando se conectar com esta força poderosa que cuida dos mares, para que cuidasse dele. E isso são todos os orixás. Eu não me lembro de todos, mas assim, eu me lembro sempre dos mais conhecidos, né? Então tem Yansan, que seria a grande elemental que toma conta dos ventos, né? Do clima,
as tempestades, né? Tem os elementais que tomam conta, né? Por exemplo, eu acho que é o Xangô, que é das pedreiras, é isto? Eu não me lembro de todos, mas tem os orixás que tomam conta das pedreiras, das montanhas, seria do elemento terra. Então, se a pessoa precisa de firmeza para fazer algo, chama esse orixá, que é esta entidade que tem um domínio, uma compreensão de como funciona esta estrutura firme que promoveu a existência de tudo que é concreto, assim, que a gente vê, de tudo do elemento terra, das montanhas, das rochas, do solo, né? É muito interessante. Eu acredito que seja um pouco difícil, não sei se é possível uma pessoa entrar em contato direto com um orixá, uma entidade dessa, porque eles são muito evoluídos, muito. Eu acredito que existam os intermediários, seres intermediários ali que fazem essa comunicação. Acho que e no Candomblé, na Umbanda, existem os seres que fazem esta intermediação. Se não me engano, são os Exus, né, que falam. Eles fazem são seres que estão numa escala um pouco menor e fazem essa comunicação. É muito interessante, querida. Então, se você gosta desse assunto, eu aconselho você a pesquisar, porque vai ter muito material. Inclusive, existe a Umbanda esotérica. Eu já ouvi falar, eu nunca frequentei, mas eles dão toda essa explicação mais espiritualista, mais de como funcionam essas energias. Eu acho que seria muito interessante se você fosse ver isso. Então, tudo se encontra. Você vê que essas culturas, tudo se encontra. Tanto o shintoísmo no Japão, quanto aquele ensinamento antigo que tinha entre os celtas, né, as religiões mais antigas do planeta e antes do cristianismo, que já falavam dos elementais, das fadas, dos gnomos, dos duendes. Os xamãs na América do Sul e na América do Norte já falavam desses seres da natureza. E os africanos, no fundo, é tudo o mesmo. Mudam-se os nomes e a forma também das pessoas se referirem a eles, se comunicarem com eles, né? Mas é tudo a mesma coisa. O nosso planeta, ele está lotado, está forrado de vida. Tudo, em toda parte tem vida, né? A matéria é viva. Os elementos são coordenados por inteligências, né? Não está tudo assim à deriva, nada é por acaso. Existem hierarquias, grandes hierarquias, uma escala muito grande de seres trabalhando para que o planeta se manifeste, para que tudo se manifeste, a natureza, toda, o ser humano também. Então é natural que tenha essas religiões, que o ser humano busque esse contato com estas entidades. E não importa o nome, orixás, ou o shintoísmo, não sei, no shintoísmo não sei como chama, né? As fadas, os gnomos, os elfos, não importa, são todos os mesmos seres. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho na sua pesquisa, tá bom? E um abraço para todos vocês também que estão passando por aqui. Tchau, tchau.